Santo Deus, queremos reconhecer, ó Pai, a nossa necessidade do Senhor para absolutamente tudo que fazemos. Tudo que devemos fazer, tudo aquilo que podemos fazer, só o fazemos por Tua força. Queremos reconhecer isso, ó Pai. Queremos reconhecer também que além de dizer que a força vem do Senhor, que precisamos constantemente também de mais força para compreender a Tua palavra. A interpretação da Tua palavra é um exercício que traz alguma dificuldade, muitas vezes porque a nossa mente é limitada, mas também porque muitas vezes nosso caráter precisa ser moldado. E antes de qualquer coisa, ao ler a Tua palavra, precisamos negar a si mesmo. Negar a si mesmo antes de se encontrar contigo em Tua palavra. Ter uma postura de abnegação, de abertura, de confiabilidade, de confiança, de entrega à Tua revelação. Ajuda-nos a ter esse espírito, ó Pai, para que venhamos a receber aquilo que o Senhor tem nos dado amorosamente. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. A carta à igreja de Filadélfia. Essa é uma das poucas igrejas que não tem uma palavra de crítica. Que é interessante, porque as duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, são as duas igrejas que não têm uma palavra de advertência. Aliás, de advertência não, de reprovação. Geralmente as cartas têm aquele padrão que a gente já tem observado. Essa é a sexta igreja, falta só uma para a gente terminar essa fase dessa primeira visão de João, onde ele começa a visão no capítulo 1 e termina no capítulo 3, aqui no final do capítulo 3. Mas o padrão é quase o mesmo. Ele fala do que a igreja tem de positivo, e depois ele faz uma crítica, e depois ele traz uma advertência para a igreja. O padrão é quase esse. E ao longo dessa nossa leitura das cartas, temos percebido e, creio eu, aprendido muito sobre a natureza da igreja, o que Deus espera de uma igreja, como Deus enxerga a igreja dele. E a igreja de Filadélfia é uma das poucas. Ela, juntamente com Esmirna, não tem uma parte, aquela frase comum, né? Tenho, porém, contra vós. Não tem uma palavra de Cristo contra essa igreja. Tem uma declaração que Cristo faz sobre ela, que alguns tomam como uma crítica. Só que, porque não temos essa expressão, tenho, porém, contra ti, ou contra vós, fica claro para mim que não trata-se de uma crítica, mas de uma consideração, de uma constatação por parte de Jesus Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, que a igreja é fraca. E isso não é uma crítica, eu não entendo como crítica, eu entendo como uma constatação. Cristo olha e ele percebe que ela é fraca. E daqui a pouco a gente vai tratar um pouco sobre a natureza dessa fraqueza. Mas o fato que, para mim, me chama a atenção, para mim, assim, é gritante, e eu já falei isso quando falei da igreja de Esmirna, é que as duas igrejas que não têm nenhum tipo de palavra de crítica por parte do Senhor Jesus, uma é uma igreja chamada de fraca e a outra chamada de pobre. Então, as duas igrejas, que talvez na forma de muitas vezes seriam igrejas não tão atrativas, uma porque é uma igreja pobre, então o pessoal talvez não se sentiria muito atraído para chegar naquela igreja. E a outra é uma igreja fraca. Talvez a fraqueza esteja relacionada à questão de falta de influência, tamanho, número de pessoas reunidas. Então, pense, as igrejas mais, digamos assim, estigmatizadas na nossa cultura hoje seriam as igrejas aqui nesse modelo, aquelas que não têm nenhuma palavra de crítica de Jesus. A igreja pobre, a igreja fraca, a igreja com poucos membros, a igreja com pouca influência na comunidade. Não é uma igreja que tem respeito ou tem muita abertura junto à comunidade. Porém, essas igrejas são aquelas que recebem os elogios que toda e qualquer igreja de Jesus deveria procurar receber. Os elogios que ela recebe, nós devemos querer para nós. E isso é muito interessante. Isso para mim, pelo menos para mim, chama muita atenção, tendo em vista os critérios que as pessoas se utilizam hoje para se aproximar de uma igreja. E muitas vezes, não diria nem se aproximar de uma igreja, diria não se achegar a outras. Então, às vezes, o que se distancia da igreja não é a palavra que falta, mas é o número de membros que falta. Às vezes, o que faz você não entrar na igreja não é porque lá falta louvor, é porque falta dinheiro,
falta influência, falta estrutura. Essas igrejas, para muitas pessoas, sequer entrariam nelas. Nem sequer cogitariam entrar nesse grupo. Pobres e fracos. Carta à igreja de Filadélfia. Vamos lá então, começar aqui versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Vamos parar aqui. Então nós temos aqui algumas descrições interessantes com respeito a Jesus. Primeiro, essa qualificação de o santo, estando de forma assim, assindética, ligada à palavra logo em seguida verdadeiro, não tem artigo nenhum, não tem conexão nenhuma. Aqui na nossa língua tem, mas na língua original não tem, é o santo e verdadeiro, o santo verdadeiro, essa é a ideia. O santo, essa palavra é muito utilizada, é uma qualificação para o próprio Deus Pai. É aquilo que a gente aprendeu há algum tempo. Muito do que é dito de Deus Pai no Antigo, João aplica claramente a Jesus. E aqui no caso, o próprio Jesus aplica-se a ele mesmo. No caso aqui, ele tem duas características. Ele é santo e verdadeiro. A palavra santo, geralmente na nossa cultura, ela tem uma conotação mais moral. Ou seja, alguém que é santo é alguém que faz coisas certas, coisas corretas. Então, quando alguém começa a ter uma postura mais idônea, mais correta, geralmente a crítica que vem é: você está querendo ser santo demais. Então, a santidade na cabeça de muitas pessoas só tem uma conotação, é a conotação moral. E é verdade, é uma conotação da palavra santo. Sim, quando Jesus se apresenta como o santo, ele está falando daquele que tem como caráter, como atributo seu a santidade, ou seja, a pureza, a ausência de mal, a ausência de qualquer sinal de pecado. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo. Mas também santidade não tem somente a ver com isso, tem a ver também com o distanciamento. A ideia de ser santo também é estar separado, longe. É de alguém que está, digamos assim, bem longe da nossa realidade. É aquilo que na teologia alguns chamam de transcendência. Deus é transcendente. Santidade tem a ver com transcendência. Ou seja, Deus é santo, é longe, está longe de nós. Mas também ele é chamado de quê aí? Verdadeiro. A palavra verdadeiro tem o sentido mais comum nosso, ou seja, verdadeiro é o que é genuíno, ou seja, é algo que é contrário a falso. Essa é a ideia, né? Geralmente quando alguém, olha, isso aqui é um relógio verdadeiro, é um relógio genuíno, não é falsificado, não é pirataria. Mas a tonalidade também da palavra pode dar a ideia de fidelidade. Alguém que é verdadeiro é alguém digno de confiança. Então, para a igreja de Filadélfia, é uma igreja que sofre perseguição por parte dos judeus. A gente vai ver daqui a pouco. Na leitura você percebeu que novamente os judeus e o lugar de reunião dos judeus é chamado aqui de sinagoga de quê? De Satanás, porque é uma reunião de pessoas que procuram promover perseguição ao verdadeiro povo de Deus, a igreja. Então é por isso que é chamado de sinagoga de Satanás, porque eles são instrumentos da perseguição do próprio diabo para com a igreja do povo de Deus, para o povo de Deus. Então ele sofre perseguição. E como é que Cristo se apresenta a ele? Vocês não se preocupem. Eu sou o verdadeiro, a quem que pode confiar. Eu sou o verdadeiro Messias. Lembra que a perseguição que os cristãos receberam logo no começo da igreja veio pelos judeus. Por quê? Porque para eles, Cristo não era o verdadeiro Messias. Ele não era o genuíno Messias. Os judeus ainda, que não professaram a fé em Jesus Cristo, ainda esperam Jesus. Ainda estão à espera do Messias, na verdade. Não é de Jesus, é do Messias. E o que Cristo está dizendo é: eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que você pode confiar. Eu sou o Messias mesmo, eu sou o Santo de Deus, eu sou o próprio Deus. Não esqueçam-se disso. Para uma igreja que sofre perseguição por meio dos judeus, era importante eles serem lembrados disso. Nós seguimos, sim, aquele que nós podemos confiar, aquele que é verdadeiro. E aí vem uma expressão interessante, no mínimo interessante, que é a expressão chave de Davi. Essa expressão aparece em Isaías, no capítulo 22. Não tem nem como você não ligar essa passagem à passagem de Isaías, capítulo 22. Lá, Eliaquim recebe a chave de Davi, na época do rei Ezequias. E o que é receber a chave de Davi? É ter acesso ao palácio de Davi, acesso às questões importantes do governo de Davi. E nós sabemos, acabamos de cantar, filho de
Davi. Eu estava até falando para minha esposa na hora do louvor, como Davi é privilegiado, porque ele morreu há tantos anos. E na eternidade nós vamos cantar, filho de Davi. Davi é claramente uma figura importante do Antigo Testamento que aponta para o Messias. A promessa de um reino eterno foi dada a ele. O teu reino não terá mais fim. O Messias deveria vir da linhagem dele. Portanto, ter acesso ao palácio de Davi é nada menos do que ter acesso ao rei messiânico. Claro que aqui é um símbolo. Ele tem a chave de Davi, claramente ninguém pode pensar numa chave na mão de Jesus. E o Davi dizendo, ele pegou a chave de mim. Claramente é ter acesso ao palácio, ter acesso ao reino. E esse reino é o messiânico. Por isso o tom aqui é de acesso ao reino. Esse é um texto que é muito mal utilizado. Eu entendo que os irmãos às vezes se empolgam com algumas passagens, mas perdem um pouco do contexto. O contexto aqui é, essa chave me dá acesso ao reino messiânico de Jesus. E aí ela abre e fecha. Essa expressão que nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus fala do ligar e desligar, do capítulo 18 de Mateus, capítulo 16 também. E alguns pegam esse texto de forma errônea e falam, Deus abre a porta e fecha a porta. E usa esse texto aqui para dizer que Deus dá oportunidade e fecha oportunidade. Não é o que o texto está querendo ensinar para a gente. É verdade que Deus abre portas, sim. Paulo usa essa expressão na carta aos Coríntios para falar de oportunidade para o evangelho. Deus abriu porta para o evangelho. Mas não é o caso aqui. Abrir porta aqui claramente é ter acesso ao reino de Davi, ao reino do Messias. Ele está dizendo, eu tenho a chave de Davi, eu é que dou acesso, eu é que abro a porta e eu é que fecho a porta. Por que é importante eles entenderem isso? Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, que diziam, nós somos o povo de Deus. E nós estamos dizendo para você, você não é povo de Deus. E Cristo está dizendo, eu é que tenho a chave, eu é que dou acesso, eu é que abro, eu é que fecho. Eu é que dou acesso ao reino e eu é que fecho a condição para as pessoas entrarem no reino, no meu reino. Ele continua o texto. Ele tem a chave, né? Versículo 7 ainda, ele vai dizer, o que abre ninguém pode fechar, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Ou seja, o acesso ao reino é dado somente por meio de Jesus. E o que é interessante, Jesus não somente abre a porta para o reino, ele também fecha a porta para o reino. Ele diz não também. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Isso é soberania total por parte de Jesus. E ele está dizendo, versículo 8, conheço as suas obras. E eis que coloquei diante de você. Na minha versão tem eis. Na sua tem como? Todas têm eis. Essa expressão é muito importante, porque ela é como se fosse chamar a atenção. A ideia é mais ou menos assim, vejam, prestem bem atenção. Essa é a ideia. O tradutor optou pela ideia de eis, mas a ideia é, eu quero chamar a atenção de vocês. Observem, vejam o quê? Que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vamos parar aqui. O que Cristo está dizendo é, prestem bem atenção, igreja de Filadélfia, fiéis a mim. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas não esqueçam, eu abri a porta para vocês. Eu dei o acesso ao reino para vocês. Então não vão engolir a história de que vocês não fazem parte do reino de Deus, que vocês não são povo de Deus. Na verdade, esse povo que está perseguindo vocês não é povo de Deus, não são verdadeiramente judeus, é o que o Cristo vai dizer para eles. Eles são sinagoga de Satanás. Eu abri a porta para vocês. Esse texto é interessante porque, como eu falei agora há pouco, né? Mateus 16, Mateus 18 faz essa relação de como Cristo abre o reino para nós, mas também ele deu essas chaves para a sua igreja. Geralmente, esse texto é mal interpretado, o Mateus 16, pela igreja católica, quando você pode observar nas imagens de Pedro, ou chamado de também São Pedro, e geralmente ele tem o que na mão? As chaves do céu, não é assim?
Essas chaves que são dadas a ele no capítulo 16 são claramente compreendidas como chaves dadas à igreja. E a ideia é, a igreja, como reflexo do que acontece no céu, fecha e abre a porta do reino para as pessoas. O que vocês desligarem aqui na terra terá sido desligado no céu. Aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Depois a gente pode falar um pouco sobre esse texto. Mas a ideia é, por meio da igreja, é que o reino se manifesta. A igreja é o agente do reino de Deus. E aí vem um ponto interessante. A Igreja Católica Romana diz assim: não há salvação fora da igreja. Quando ela fala isso, ela está dizendo não há salvação fora da nossa igreja, né? Inclusive no catecismo católico e porque os católicos não sabem. Eu queria até fazer um vídeo sobre catolicismo. Ainda vou fazer um vídeo sobre catolicismo, dizendo por que eu não sou católico. E a primeira razão é porque eu conheço o catolicismo. E alguns católicos não sabem o que é ser católico. E quando você lê, por exemplo, o catecismo católico, ou você lê aquele documento das reuniões que os católicos fazem, você percebe uma coisa. Que essa questão dos evangélicos, por exemplo, dentro da teologia católica, nós somos irmãos separados. Porque quem está certo só é eles. Salvação só por meio deles. A frase, não há salvação fora da igreja, é errada dependendo da boca de quem fala. Porque a frase teologicamente está correta. A igreja de Cristo, nessa igreja, sem ela, não há salvação mesmo. Porque as chaves de Davi foram dadas para quem? Para a igreja. É ela que detém o evangelho de Jesus. É ela que prega o evangelho de Jesus. É ela que abre as portas para a salvação para as pessoas. Mas também é a mesma igreja que, uma vez consultada, uma vez que alguém foi repreendido em pecado, continuou no pecado, testemunha, leva para a igreja fala, a pessoa não está arrependida, fecha a porta. Porque já foi fechado no céu. E ele continua. Ainda no versículo 8 vai dizer: sei que você tem pouca força. Como eu falei há pouco tempo, ter pouca força, ser fraco, na verdade, é a ideia da palavra, não quer dizer, não é uma crítica à igreja, é uma constatação. Jesus está dizendo: eu sei que vocês não têm muitas pessoas reunindo, eu sei que o lugar de reunião de vocês não chama muita atenção, eu sei que vocês, junto à comunidade aí de Filadélfia, não são assim tão influentes, parece que passam meio que desapercebidos da comunidade, talvez até execrados pela própria. Eu sei da fragilidade de como vocês não têm, diferente, por exemplo, da igreja de Sardes, que tem nome de quem é vivo e está morto. Vocês não têm a reputação de Sardes. É o contrário de Sardes. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. São frágeis, insignificantes socialmente, mas eu sei que vocês guardaram a minha palavra. Guardar a palavra de Cristo é guardar o evangelho. Guardar quer dizer, tem dois sentidos: o sentido de preservar o evangelho, ou seja, não manchou, não adulterou o evangelho por questão de conveniência, por questões sociais e culturais. Guardou no sentido também de que obedeceu. Então é interessante quando você olha para a carta que Cristo tem a dar às 7 igrejas emblemáticas da história, as 7 igrejas que realmente representariam a igreja de Cristo durante todos os tempos. A igreja que não recebe nenhuma crítica é uma igreja considerada irrelevante. Certamente não tinha muitos métodos de chamar a atenção, não trabalhava com método de crescimento de igreja, aquelas fórmulas mágicas. Talvez não tinha encontro de casais, talvez não tinha retiro nessa igreja, não tinha estrutura nenhuma. Mas o que é mais importante de uma igreja? Guardava a palavra, porque preservava a mensagem e vivia o evangelho. Isso é o mais importante numa igreja. Toda pessoa que procura uma igreja deve ler essas cartas. Lê as cartas, porque aí o seu critério muda completamente.
ele continua: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. O que ele vai falar? O que Cristo vai fazer com eles? Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Quando isso vai acontecer? Alguns acham que o que Cristo está dizendo é: eu vou fazer esse pessoal aí que persegue vocês dobrar o joelho diante de vocês. Ou Cristo estaria dizendo aquilo que Paulo já disse em Romanos capítulo 11: eu tenho um projeto para o povo de Israel, e eu vou fazer o povo de Israel reconhecer a igreja como meu povo. Quando você lê o livro de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, principalmente o 11, Paulo vai fazer a seguinte pergunta: por acaso esse povo de Israel que hoje nega Jesus, hoje eles não reconhecem Jesus, por acaso eles tropeçaram e caíram de uma forma definitiva? A resposta de Paulo é: de maneira nenhuma. Um dia Deus voltará a lidar com essa nação que vocês conhecem pelo nome de Israel. Ele vai voltar a lidar com essa nação no dia da sua volta. É só você ler Romanos capítulo 11, quando ele vier de Sião, Zacarias diz que o povo de Israel vai olhar para Cristo e vai reconhecer: esse é aquele que nós os traspassamos, esse é aquele que nós matamos. É como se Cristo estivesse dizendo para a igreja dele: um dia esse pessoal que te persegue e que não reconhece a mim como Messias, vai reconhecer. Um dia eles vão dobrar o joelho. Um dia eles vão realmente reconhecer a Cristo. Tem muita gente, tem algumas alas da igreja evangélica que dá uma estima enorme a judeu. Tem crente que não pode ver judeu. Eu tinha alunos numa escola de teologia que eu dava aula, que andavam com a bandeira de Israel pregada na Bíblia. Quer dizer, por que você tem uma bandeira de Israel na Bíblia? Não, porque Israel é o povo de Deus. Não. Um povo que está longe de Deus, não reconheceu o Messias, não reconhece oficialmente o Messias. Quem nega o Filho, querido, nega o Pai também. É isso que João está dizendo. Se eles negam a Cristo, estão negando ao Pai. Não é porque é judeu que faz dele salvo. Eu disse para eles: olha, lembra das palavras de Jesus: dessas pedras eu posso fazer filhos de Abraão. Outra coisa, para os judeus, para muitos judeus, Jesus disse o quê? Vocês na verdade não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. E essa sinagoga aqui de quem é? De Satanás, a serviço de Satanás para perseguir o povo de Deus. Mas a palavra de Cristo é: um dia eles vão dobrar os seus joelhos. E Israel, como prometido no Antigo Testamento, sim, será salvo. Continuando, versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vamos devagar aqui, agora é o momento de respirar um pouco mais fundo. Esse é um dos versículos que mais é utilizado, talvez é o mais forte versículo utilizado pela linha chamada pré-tribulacionista. O que é um pré-tribulacionista? Pastor, o que é isso? É um remédio, né? O que é pré-tribulacionismo? São aqueles irmãos que creem que Cristo virá antes da tribulação para resgatar a sua igreja, preservando assim a igreja, livrando a igreja de um período chamado Grande Tribulação, que para essa turma é uma tribulação de 7 anos. Ok? Essa é a visão vigente no evangelicalismo brasileiro. Se é evangélico, a maioria é pré-tribulacionista. É a turma do Deixados para Trás. Já viram o filme Deixados para Trás e a série de livros Deixados para Trás? São de linha pré-tribulacionista. Aqui na igreja certamente tem muita gente pré-tribulacionista. Por quê? Porque essa igreja é de origem dispensacionalista, então eles creem também, a maioria aqui talvez creia na visão pré-tribulacional. Eu não creio, mas na nossa igreja nós não exigimos que você seja pré, pós, mid, sei lá, entendeu? Tangue, entendeu? Tribulacionista. Qualquer tribulacionista que você for, tranquilo. E o texto do pré-tribulacionista é esse. Esse é o texto do pré-tribulacionista. Então, essa é a turma do Deixados para Trás. Eu deixei isso para trás. Está entendendo? O pré-tribulacionismo eu deixei para trás. Qual é a questão aqui? Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia
que ele vai, a palavra, né? Ele vai dizer assim: como vocês guardaram a minha palavra, então vou fazer o seguinte: eu vou guardar da hora da provação ou da tribulação que virá sobre vocês, é isso? Não, sobre o mundo todo. Então eles usam esse texto para dizer, está vendo? Ó? E aí vem aquela questão: Jesus está livrando você, a discussão é, ele livra as pessoas da tribulação ou ele livra o seu povo na tribulação, como por exemplo, como foi que ele fez com o povo de Israel no Egito? Sola comendo, 10 pragas comendo, e o povo estava lá? Estava lá. Deus os preservou na tribulação e não da tribulação. Então há uma diferença entre aqui. A visão pré-tribulacionista diz que esse texto está falando de livramento, enquanto a outra está falando de preservação na tribulação. Ok? Então uma é livramento e a outra é proteção. Vai ser protegido na tribulação. Ok? Então essas duas visões. Gramaticalmente, geralmente a gramática que querem se utilizar aqui é porque essa expressão aqui, ó, ora dá, é uma preposiçãozinha grega chamada ek. E alguns dizem, está vendo? Esse ek aqui quer dizer sair. Só que todas as vezes que a preposição ek aparece, é ek de algum lugar. O símbolo de ek é uma bolinha, pensa numa bolinha, e uma setinha sai de dentro da bolinha. Ok? Então você estava na bolinha antes de sair, tá entendendo? Toda vez que você sai de algum lugar. Por exemplo, quando usa o texto para falar que Jesus saiu do túmulo. Tá vendo? Aí um ek, ó. Ele saiu do túmulo. Pois é, mas ele estava antes aonde? Nele, não era? Então ele sempre pressupõe uma relação anterior. Por isso eu acho que aqui não está falando que nós seremos libertos da, mas na. Jesus sempre preparou seus discípulos para isso. Eu não vejo no ministério de Jesus, nem do apóstolo Paulo, coisa do tipo, não se preocupa não, gente, que na hora que o negócio pegar, a gente vai estar fora daqui. Em nenhum momento você escuta isso na Bíblia. Nenhum. É sempre Cristo dizendo, ó, virá a tribulação, e vai ser assim. E quando Cristo vier, o pai não vai estar amando o filho não vai encontrar amor na terra, no inferno. A tribulação é grande, vocês serão perseguidos. Cristo sempre preparou o seu povo para quê? Para isso. Aí tem um pessoal que está achando que não, nós somos de uma categoria diferente, que nós não vamos passar por isso não, pastor. Nós quem, meu querido? O pastor Cleiton colocou um dia desse aí na internet, botou no Facebook dele. Eu não olhei porque eu não gosto de ver essas coisas, mas as decapitações dos cristãos agora, semana passada. E aí, isso vale para quem? Para você? Essa promessa é só para você? Porque os irmãos que estão lá agora, na sola, perdendo esposa, tendo a esposa violentada sexualmente por vários homens na frente dele. Isso é o quê? É livrado para você? Ele está sendo livrado na tribulação, não é da tribulação. Durante 2000 anos de história, o povo de Deus só tem sofrido e muito. Essa história de estar liberto quando? E que vai ser então uma geraçãozinha. Isso é um grupinho de uma época. Porque ao longo da história, o povo de Deus tem sofrido e muito. Ah, mas aqui no Brasil é diferente. Pois é, aqui no Brasil é diferente. Mas o Brasil não é a igreja do mundo, a igreja é a igreja do Brasil. Então, primeiro, algumas considerações sobre esse versículo, porque está gravado, você pode rever depois algumas coisas. Primeiro, trata-se de uma tribulação de proporções mundiais. Então essa tribulação que o texto está falando não é uma tribulação local. É uma tribulação que ele está prometendo, não é aí, ó, para o mundo todo. Segunda consideração, claramente é uma promessa de livramento. A discussão é se é da ou na tribulação, mas é um livramento. Terceiro, essa tribulação visa um grupo. Que grupo é? Veja aí. Os que habitam sobre a terra. Se você pegar o seu computador e digitar os que habitam sobre a terra, você vê que essa expressão aparece várias vezes em Apocalipse. E todas as vezes que aparece Apocalipse é uma referência aos incrédulos, aos pagãos, aqueles que colocam o número da besta neles, aqueles que vão seguir o anticristo, aqueles que vão se submeter ao sistema pagão e satânico. Esses são chamados os que habitam sobre a terra. Então esse é importante para entender esse texto também. Quarto, não podemos esquecer
que no livro de Apocalipse, ser martirizado, morrer pela fé, não é visto como uma derrota, mas como uma vitória sobre Satanás. Leia o livro de Apocalipse e você vai ver. Eu escolhi aqui alguns versículos que podem reforçar isso para você. Vamos ler aqui Apocalipse 15. Vamos passar algumas páginas aí. Apocalipse 15. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, quem? Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que haviam sido dadas por Deus e cantavam cântico, tal. Essas pessoas estão vivas ou mortas? E elas venceram? Elas são descritas como vencedores ou perdedores, meus irmãos? Vencedores. Em Apocalipse, morrer por uma perseguição de Satanás não é perder, é vencer. Capítulo 9, volta um pouquinho. Versículo 4. Vamos ler um pouquinho antes. Versículo 1. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Então a cena é bem, monstruosa. Um abismo enorme, fumaça saindo e seres estranhos saindo. Vamos ver ao longo da leitura que isso trata-se de demônios. Mas olha o que diz no versículo 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas a aqueles que não tinham o selo de Deus. Na onde? Na testa. Esses demônios vão sair, mas é dito para eles, você não toca naqueles que têm o quê? A marca de Deus na testa. Que todo mundo só quer saber qual é a marca da besta. Geralmente quem quer saber só disso é um besta. Mas, na verdade, existe a marca do cristão. E é dito, pode fazer isso e aquilo, mas não mexam naqueles que são meus. Isso é o quê? Tribulação. Isso é o quê? Preservação, proteção na tribulação. Na tribulação. Deus protegendo o seu povo. O povo de Deus sofre no livro de Apocalipse? Muito. Por meio de quem? Satanás, nunca de Deus. Todas as provações que Deus manda visa o inimigo, visa os que habitam sobre a terra, não visa o seu povo. O seu povo sofre, mas nunca diretamente por ele. Quando ele realmente vem para descer realmente a mão, ele então sobe o seu povo para a hora do juízo realmente. Aí ele livra o seu povo. Mas a tribulação, o sofrimento, a provação que virá sobre o mundo, não há nenhuma. Talvez a única promessa que nós teríamos na Bíblia sobre isso é esse versículo. Por isso que eu digo que para a turma do deixados para trás, você não pode deixar para trás esse versículo, porque se você deixar para trás você perde todo o seu sistema, porque não há outro. Só que é um versículo frágil, uma argumentação muito pobre para você argumentar em todo um sistema. Ok? Muito bem. Ele vai dizer, ainda voltando aqui sobre esse texto que é importante, para mim, a minha perspectiva é que nós seremos livres da ira de Deus, mas não livres da ira de Satanás. Ok? O texto fica claro, mostra uma distinção do grupo dos guardados e dos não guardados. Os que habitam sobre a terra
não serão guardados. Não é necessário uma análise muito profunda para perceber que a ira de Deus aqui é seletiva no livro de Apocalipse. Quando Deus demonstra sua ira, é seletivo, como eu acabei de ler em Apocalipse 9, versículo 4. Muito bem, vamos lá. Deus, além disso, vamos lá, voltar para o texto, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então qual é o objetivo? É os que habitam sobre a terra. O alvo é esse grupo. E esse grupo não vai passar, porque esse grupo é marcado por cair na sedução do diabo. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler Apocalipse. A gente está aqui para estudar Apocalipse. Vamos lá para o capítulo 13. Vamos ver esse pessoal que habita sobre a terra aí. Versículo 8. Diz assim, ó. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Versículo 12 do capítulo 13. Aqui no 8 eles fazem o quê? Eles adoram a besta, né? Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Então eles adoraram a besta. Versículo 14. Por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Então, os habitantes da terra adoram a besta, são enganados por ela. Capítulo 11. Deixa eu ver aqui, peraí. Versículo 10, agora é diferente. Capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Lembra das duas testemunhas? As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, que a gente vai ver quem são elas realmente, o que elas representam. Elas atormentam a quem? Os que habitam sobre a terra. E quando as duas testemunhas morrem, quem fica alegre? Os que habitam sobre a terra. Então eles ficam alegres quando um representante de Deus morre. Eles adoram a besta, eles são enganados. Os que habitam sobre a terra, então, são os incrédulos. Versículo 10 do capítulo 3. Essa aprovação é para vir sobre o mundo, para pôr à prova, para testar, para provar essas pessoas. Não nós. É visando o incrédulo. Nós não. Nós vamos sofrer nas mãos do inimigo, nas mãos do anticristo, sim. Mas a aprovação é visando os incrédulos. Versículo 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lembra da coroa que a gente falou na penúltima pregação? A gente falou sobre a coroa, mesma expressão que é usada na penúltima carta. E pastor, mas peraí, ele está querendo dizer que essa coroa pode ser tomada? Não. Ele está dizendo que o objetivo é para não ser tomado. Não está dizendo que vai ser tomado. A gente tem que entender, quando eu boto para que, eu estou dizendo o meu objetivo. Eu não estou dizendo que isso pode acontecer, eu estou dizendo que eu estou fazendo isso com esse objetivo. Tá? Então vamos lá. Quando eu uso a expressão para que, eu não estou dizendo que aquilo é possível que aconteça necessariamente. Tá? Então coloque isso bem claro na sua mente, para não dar a ideia de que aqui é uma perda de salvação e tal. Não. Versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gravar o nome, claramente é um símbolo de posse. A ideia de que nós estaremos com Deus no seu santuário
próprio livro de Apocalipse vai dizer no capítulo 21, versículo 22, não haverá templo no futuro, mas aqui é claramente, quando a gente chegar lá no capítulo 21, a gente vai ver que a Nova Jerusalém, ela tem duas temáticas juntas. A temática do paraíso e a temática do templo. Presença intensa de Deus, templo, paraíso, uma estrutura de vida perfeita, harmônica. O que o texto está dizendo é: aquele que é vencedor, aquele que persevera, que guarda, que continua os meus caminhos, o que eu tenho prometido para vocês é uma presença intensa minha no meu templo, na Nova Jerusalém, na cidade que eu tenho preparado para vocês. É isso que eu tenho preservado, é essa a minha promessa para vocês. Numa das minhas aplicações agora, daqui a pouco, vai ser: Deus gosta de fazer isso com a gente, fazer comparações. Olha o que vocês estão passando, vejam, agora olha para o que eu estou prometendo para vocês. Eu estou prometendo para vocês que vocês habitarão na Nova Jerusalém, farão parte do meu templo, farão parte do meu santuário. Claro que nós não seremos colunas, né? Não faz sentido nenhum. Claro, é um símbolo da participação nossa que não será tirada de forma alguma. Ele abriu a porta para a gente e ninguém pode fechar. Ele abriu a porta do reino para nós. Ninguém pode fechar. Nem judeu, nem qualquer tipo de perseguição pode nos fazer retrucar ou voltar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algumas aplicações para a gente, são rápidas, não são muitas hoje. Primeiro, a autoridade de abrir e fechar a porta do reino, essa autoridade foi dada à igreja em Mateus 18. Trata-se de uma decisão que reflete o julgamento já feito no céu. Igreja é um lugar de grande importância. Hoje em dia a igreja tem sido desvalorizada. Tem uma categoria hoje em dia no meio das pessoas chamada os desigrejados, ou aqueles que acham que a igreja não é algo necessário. A igreja passa a ser um ponto de visita esporádico. A igreja não tem importância. Só que não é isso. Ninguém lê a Bíblia e chega a essa conclusão. Às vezes você chega a essa conclusão por decepção. Sua história de decepção fez isso. Agora, se você se decepcionou, é porque a sua expectativa também estava errada. Ontem fizeram uma surpresa maravilhosa para mim aqui. Aí alguém: pastor, você não desconfiou não? Eu não desconfiei porque eu não esperava. Como é que eu podia esperar uma coisa dessa? Eu podia esperar um aniversário, alguma data interessante, mas eu não tinha nem expectativa nenhuma. O problema é que pessoas esperam que não pode esperar de uma igreja. Aí entram na igreja, se decepcionam com o pastor, se decepcionam com o diácono, com a estrutura, e aí, por causa daquela igreja local, diz que igreja é um projeto meio falho no povo de Deus. É um lugar para a gente visitar de vez em quando. Igreja é um lugar sério. É aqui que há o ligar e o desligar. As chaves foram dadas à igreja. E isso é muito importante. Então a igreja não é só um ponto de encontro. A igreja é muito mais do que isso. A gente teve uma série de palestras agora, eu só assisti uma na escola. Você pode entrar na internet, daqui a pouco vai estar disponível. Sobre igreja, sobre o governo de igreja, a importância da igreja, a disciplina na igreja, que poucas igrejas provocam, como é que chama? Exercem a disciplina dentro da igreja. Não tem mais disciplina na igreja. Tem igreja que não tem disciplina nenhuma. Tudo é o amor, esse amor diluído, sem futuro, sem conteúdo, sem revelação bíblica. E um estudo muito interessante sobre o valor da igreja, a importância da igreja. Está lá no canal da Escola Charles Spurgeon. Você pode depois assistir e ver essa série de estudos. Uma coisa que a gente aprende lendo as Escrituras é que Deus valoriza a igreja. Ele deu as chaves. A chave é dele e ele deu à igreja. Quando a igreja, escuta bem, o texto está de Mateus 8 está dizendo que quando você desliga aqui na terra, já foi desligado no céu. Qual é a ideia? Quando a igreja reunida sob a autoridade de Cristo, seguindo a santa orientação da sua revelação, em oração, seguindo todos os passos de Mateus 18, desliga alguém da igreja, isso já foi feito aonde? No céu, querido. Pare com essa história de dizer assim: o pastor disciplinou, a liderança disciplinou. Deixe de conversa, porque tem um pessoalzinho que gosta de sair de bonzinho na história. Tem sempre a turminha do bem, que pega um disciplinado da igreja e fica abraçando aqui na igreja. Disciplinado, a pessoa que foi colocada para fora, a gente não abraça, a gente não tem vida casual com essa pessoa não, para ela sentir e se arrepender. Aí fica o pessoal abraçando, tem que sentir.
Porque essa não foi a decisão nossa. Nós só refletimos uma decisão de onde? Do céu. Agora, se você discorda do céu, aí é com você e Deus, querido. Mas a decisão primeiramente do céu. Segunda aplicação. A grande reputação de uma igreja é ter Cristo aprovando essa igreja. E ter ela guardando o evangelho, vivendo o evangelho. Essa é a reputação de igreja. Número, valor de caixa, reputação junto à sociedade, não diz nada de relevante sobre uma igreja. Nada. Nada que deve ser levado em conta. Quando Deus visitou o mundo de uma forma singular na pessoa de Jesus, ele veio para uma manjedoura. Ele não veio para um prédio glamuroso. Então, cuidado com o seu olhar para com a igreja. O prédio é tão feinho, não tem estrutura, não tem dinheiro, é tão pouca gente, é tão mirrado. Se essa é a sua forma de olhar para a igreja, você não chegaria nem perto de Cristo, porque ele estaria na manjedoura, um lugar que para você seria não digno da sua presença. Terceira aplicação. Igrejas que não precisam de uma repreensão, que é o caso dessa igreja, né? Ela não recebe nenhum tipo de crítica, não deixam de necessitar de serem desafiadas. O que é isso? Não podemos baixar a guarda. Para a igreja de Filadélfia, que não tem nenhuma crítica a fazer a ela, ele diz: olha, guardem, mantenham-se, perseverem. Para nós, se estamos numa boa, precisamos ouvir isso. Não há razão para baixar a guarda nunca. Jamais. Nem como igreja, nem como indivíduo. Quando você baixa a guarda, querido, você não está seguindo a advertência de Cristo. A placa está dizendo para você: não faça isso, que não é por aí. Você deveria estar seguindo a orientação. Então, o que é interessante, quando você estuda, por exemplo, as orações do apóstolo Paulo, nas cartas que ele envia, geralmente aquilo que o apóstolo Paulo agradece é também aquilo que ele pede. Tem muita gente assim: não, pastor, eu não tenho nada que pedir a Deus. Está errado. Só tenho que agradecer. Está errado. Quem é você para não pedir nada a Deus? Você acha que você vai ter alguma coisa que não pedir a Deus? Aquilo que nós agradecemos é aquilo que nós também devemos pedir. Se eu estou bem agora, eu tenho que pedir para estar bem amanhã. Então não é porque você está bem espiritualmente agora que você vai baixar a guarda. Não é porque a nossa igreja está bem que nós vamos baixar a guarda. De forma alguma. Igrejas saudáveis não baixam a guarda. Quarta aplicação. Há uma expressão aqui que diz que a igreja é fraca. A palavra fraca ela é muito forte. Ela pode dar essa ideia de estruturalmente a igreja é fraca. Mas também pode ser uma declaração do tipo: vocês são fracos também. E aí fica essa discussão. Eu queria aproveitar essa verdade de que nós somos fracos e reforçar isso. Paulo vai ensinar para a gente a doutrina da fraqueza, né? Que é quando nós somos fracos, reconhecemos a nossa fraqueza, que somos fortes. Mas pastor, nós somos fracos, pastor. É verdade. Mas nós gostamos de agir como pessoas fortes. Exemplo. Quando nós tomamos decisões sem levar a oração e a palavra, nós estamos dizendo o quê para Deus? Preciso do Senhor não. O que o Senhor acha não importa para mim. Eu consigo. Eu sei o que é melhor para mim. Então você não ora, você não lê a palavra. Às vezes ora, porque a oração passa de um monólogo, né? Você fala e também não escuta, não quer ver o que a palavra tem a dizer. Quando você toma a decisão sem levar essa decisão à oração, você está agindo como uma pessoa forte, independente. Quando você confia nos seus métodos, sem dobrar o joelho. Quando não escuta os outros, os conselhos fundamentados de outras pessoas, você se coloca numa condição de uma pessoa forte. A igreja não deve ser marcada por uma postura de independência e autossuficiência. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca no sentido de que ela era uma igreja sem estrutura, sem pessoas, sem influência. Mas nós somos fracos porque somos fracos.
É isso que nós somos. O problema é que nós sempre agimos como se tivéssemos força. Na independência. Para mim, o maior sinal de que você se considera uma pessoa forte é que você não ora. Pronto. Se você não ora, querido, pronto. É um sinal de que está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu sei, pastor, eu estou vivendo aqui, ó. Aqui é o meu ambiente, aqui é a minha área. Aqui eu conheço tudo. Aí não ora. Via de regra, Deus não tira os seus filhos do sofrimento. Ele dá força no sofrimento. Essa é via de regra. Ele pode tirar você do sofrimento? Pode. Mas via de regra, ele não tira não. Via de regra, ele deixa você lá, para você aguentar lá. É esse sentido da expressão, mais do que vencedores. Porque vencedor é aquele que elimina o sofrimento. Mais do que vencedor é aquele que vence no sofrimento. É isso que é ser mais do que vencedor. Via de regra, irmãos, Deus nos deixa nos sofrer, para estarmos sempre diante dele. Eu ouvi uma frase de um pastor, meu professor, que ele dizia assim: quando adoramos mais uma pessoa, mais uma coisa, uma instituição do que a Deus, Deus tira essas coisas da nossa vida para que nos voltemos para Ele. Deus faz isso conosco para nos fazer sempre ficar diante dele. Portanto, o que Deus está fazendo é amor. É como se é assim que nós funcionamos. É assim que nós funcionamos. Sexta aplicação. E eu queria que vocês lembrassem de um texto do apóstolo Paulo, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao quê? Ao peso da glória que Deus tem reservado a nós. Por que eu estou falando isso? Paulo está fazendo uma comparação, não está? A leve e momentânea tribulação de agora não pode ser comparada ao peso da glória. É o que Cristo está fazendo. Vocês estão passando por uma situação difícil, tem um grupo perseguindo vocês. Eu vou guardar vocês no sofrimento e vocês vão ter o nome garantido no novo céu e na nova terra. Agora é sofrimento, mas isso não pode ser comparado ao que tem reservado para vocês. Agora pensa comigo na argumentação de Paulo. A leve tribulação não pode ser comparada ao peso. Então há uma ilustração aqui envolvendo, peso. Agora, pastor, e os nossos irmãos que estão sendo crucificados, passam dias sendo cuspidos lá no Iraque. Isso é leve, pastor? Isso é leve? Pastor, aquelas crianças estão sendo executadas na frente da mãe deles lá na Síria. É leve, pastor? Eu quero dizer para você que, comparado à glória, é leve. Comparado ao peso do prazer que teremos, aquilo ainda é leve. Não é que aquilo é leve em si, é leve quando eu comparo. 1 tonelada é pesado, depende para quem pega. O que é 1 tonelada para Deus? Nada. É pesado, mas é leve em comparação ao que Deus tem reservado a nós. Qualquer sofrimento aqui não pode ser comparado com o peso da glória. Dói perder o nosso próximo. Pesa muitas vezes. Dói o desprezo do cônjuge. Pesa a desobediência do filho cego que teme seguir os seus passos. Dói e pesa muitas vezes ser explorado. Dói e machuca quando temos o perdão negado. Dói quando não nos pedem perdão. Dói ver os nossos parentes cegos sem poder tirar a venda deles. Dói ter que conviver com a dor física constante, seja nas costas, seja nas pernas, seja uma pressão alta na cabeça, seja qualquer dói.
Dói sentir o corpo se esvaindo, dói ver a velhice se aproximando, dói, mas tudo isso comparado à Nova Jerusalém é leve. Tudo isso é leve. Eu coloquei isso aqui porque isso aqui são as nossas dores mais comuns. Não precisa colocar assim, dói ver o nosso filho sendo massacrado, como lá nos nossos irmãos lá no Oriente Médio. Eu coloquei coisas nossas aqui. Tudo isso dói, tudo isso pesa. Mas eu quero dizer uma coisa, pesa porque você não está comparando. Quando você compara com o que Deus tem reservado para você, isso tudo é leve. Ai, pastor, não estou aguentando, está pesado demais. Está pesado porque você não está olhando para o que Deus tem reservado. Você não está olhando para Nova Jerusalém. Seu sofrimento do presente não pode ser comparado com o peso da glória de Deus no futuro. É isso que Deus tem reservado para nós. Só isso pode preencher nossa vida. Todos os sofrimentos. Talvez amanhã tenhamos notícias ruins, mas nada disso pode ser comparado com o que Deus tem reservado a nós. Poderia encher vocês de ilusão hoje. Poderia mandar um irmão dizer para o outro: você é vitorioso, né? Desses marmotas que o cara tem que falar. Diga para o outro: você é vitorioso. Eu digo para você: você é um vitorioso. Mas você tem que entender o que é ser vitorioso. Em Apocalipse, quando você morre em fé, você é vitorioso. Quando você persevera no caminho do Senhor, você é vitorioso. Você é vencedor. Porque você sabe medir as coisas. Você sabe o que é leve. Você sabe o que é pesado. Quando você coloca todo o seu sofrimento, toda a carga de depressão, de sofrimento, de indiferença, de doença, de idade, de desprezo dos outros, de falta de emprego, de descrédito das pessoas. Aí você compara, ainda dói, mas é mais leve quando comparado ao peso da glória. Temos que aprender a comparar. A Bíblia está constantemente querendo que a gente compare. A Bíblia não quer oferecer para nós o bom, ela sempre quer oferecer para nós o melhor. E o melhor é o próprio Deus, intensamente envolvido conosco no novo céu e na nova terra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por nos dar e encher nosso coração de esperança. Abençoa cada um de nós aqui, cada um com suas dores, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, financeiramente, em termos de saúde, em termos de idade, em termos de relacionamento. Todos nós, Senhor, sofremos. Todos nós temos motivo de dor. Nos faz comparar com o peso da Tua glória, da glória futura. Assim conseguiremos continuar perseverantes, sendo marcados pela postura de vencedores, perseverando na tribulação, no sofrimento, na dor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.